Bom dia pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula nossa do nosso curso de Física 1, onde nós vamos continuar a estudar o assunto de cinemática. Hoje o assunto que nós vamos estudar vão ser movimentos mais típicos de cinemática unidimensional, que são os movimentos retilíneos uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado. Então nós vamos basicamente definir esses tipos de movimentos, o que caracteriza cada um desses movimentos, e nós vamos tentar obter deles as equações horárias do movimento. São as equações de posição, velocidade e aceleração expressas com respeito ao tempo. Então vai ser basicamente esse daí a nossa abordagem nessa aula. Então nossos objetivos, como já dito, eu vou tentar caracterizar esses movimentos. No caso, eu vou tentar fazer isso a partir da aceleração de cada um desses movimentos. O movimento retilíneo uniforme vai ter aceleração igual a zero e uniformemente variado vai ter uma aceleração constante, por exemplo. E a partir dessa definição deles, a gente vai tentar encontrar qual vão ser as equações horárias dessa aceleração, velocidade e posição expressas no tempo. A gente vai encontrar elas simplesmente utilizando o cálculo integral, onde da aceleração nós vamos encontrar a velocidade e da velocidade nós vamos encontrar a posição. Perfeito? Então, vamos em frente. Então, o primeiro tipo de movimento que nós vamos ver aqui é o movimento retilíneo uniforme. Retilíneo quer dizer que a gente está tratando de um movimento em uma única dimensão. Como eu já disse em outras aulas, trabalhar com movimentos em uma única dimensão significa que nós estamos considerando que as dimensões, que a segunda e terceira dimensões são fixas e, portanto, a descrição pode ocorrer simplesmente descrevendo uma única coordenada. Tá? Uniforme. O que nós dizemos que é uniforme? No caso, uniforme significa que a aceleração desse movimento ela é igual a zero, ou seja, a taxa de variação da velocidade com o tempo ela é igual a zero, o que significa que a velocidade desse corpo vai ser constante. Tá? Então nós vamos deduzir isso daí aqui embaixo logo em breve. Tá? Então vamos mostrar aqui como que nós vamos derivar essas equações horárias. Tá? Então vamos partir simplesmente da equação horária da aceleração. Por definição, então, a aceleração desse corpo ela é igual a zero. Tá? Então é basicamente essa daqui a equação horária da aceleração com respeito ao tempo. Tá? Então é basicamente essa a derivação da equação horária. Então, utilizando ela, nós vamos agora derivar as equações horárias de velocidade e posição. Então aqui a gente vai trabalhar com a velocidade. Então eu vou simplesmente utilizar o fato de que se a aceleração no tempo é igual à variação da velocidade, isso aqui significa que se a gente integrar essa aceleração de um instante 1 até um instante 2, isso daqui é simplesmente a variação, a diferença da velocidade calculada nos dois instantes do tempo. Tá? Aqui eu uso o fato de que o A de t ele é igual a zero, ou seja, nós vamos ter um zero vezes uma integral de t de 1 até t de 2 de d de t, que vai ser igual a v de V calculado em T2 e V calculado em T de 1. Tá?
Portanto, daqui segue que vai ser 0 igual a v de t de 2 menos v de t de 1. E isso aqui implica, finalmente, que o v de t de 2 é igual ao v de t de 1. Ou seja, independentemente do instante de tempo que nós observamos, essa velocidade sempre vai ser igual. E a gente caracteriza ela dizendo que a gente tem um certo V0 que caracteriza esse tipo de movimento uniforme. Tá? Então aqui vamos fazer mais uma página para a gente escrever agora a equação da posição. Então aqui a gente faz a letra C, posição, perfeito. Então vamos lá. Então a gente sabe que a velocidade é a derivada temporal da posição. Isso significa que se a gente integra t de 1 até t de 2 de v de t d de t, isso é igual a x de t de 2 menos x de t de 1. Aqui eu uso o fato de que o v de t ele é igual a um v0 e, portanto, esse v0 ele pode sair da integração. V2 vezes d de t igual a x2 menos x de t de 1. E daqui resulta simplesmente que x de t de 2 vai ser igual a x de t de 1 mais uma velocidade t de 0 vezes t de 2 menos t de 1. Tá? Então essa daqui é a equação horária do movimento da posição. Tá? Então basicamente essa é a conta que a gente faz para conseguir derivar essas equações aqui. Tá? Então são basicamente essas três equações: a aceleração igual a 0, a velocidade constante e a posição linear no tempo. Perfeito? Pois bem, vamos agora abordar o movimento retilíneo uniformemente variado. Então ele é retilíneo novamente porque a gente está tratando de uma única dimensão, e é uniformemente variado porque a aceleração no tempo é igual a uma certa constante, que nesse caso aqui é importante ressaltar que ela é diferente de zero. Caso contrário, a gente recai no caso do movimento uniforme. Tá? Então vamos começar aqui com a equação horária da aceleração. Então é a de t igual a 0, tá? Aqui a gente pode colocar em evidência essa equação aqui. E aí, agora a gente pode derivar as outras equações, tá? Então aqui no caso vai ser a equação horária da velocidade. Então novamente a gente parte da própria definição de que o a de t é igual à derivada temporal de v. Então isso aqui significa que se a gente integra de t de 0 até um t de 1, esse a de t, d de t, isso é igual ao v calculado em t de 2 menos o v calculado em t de 1. Aqui a gente usa o fato de que o a de t ele é igual a uma constante, portanto essa constante sai da integração de t de 1 até t de 2 de d de t.
igual a V de t de 2 menos V de t de 1. E daqui resulta que V de t de 2 é igual a V de t de 1 mais a aceleração vezes o t de 2 menos o t de 1. Tá? E aqui derivamos a equação da horária da velocidade para um movimento retilíneo uniformemente variado. Observem o seguinte aqui: se a gente toma o A igual a zero, que é o caso do movimento uniforme, esse termo some e a gente tem simplesmente que a velocidade no instante t de 2 é igual à velocidade no instante t de 1, que é exatamente a situação do movimento uniforme, ou seja, a gente recuperou um caso que a gente já conhecia que estava certo. Esse tipo de verificação é muito importante em física. Se você já conhece um certo caso que você tem certeza que ele é correto, e você vai para um caso que é um pouco mais geral, quando você calcula esse caso mais geral, você considera hipóteses que remetem ao caso que você já conhece e você tem que recuperar o mesmo resultado. Caso contrário, você terá algum problema na sua conta, tá? Então, isso daqui esse resultado aqui é satisfatório, tá? Então agora, para completar, a gente faz a posição para esse movimento retilíneo uniformemente variado. Então daqui a gente parte novamente da definição de velocidade dx d de t, tá? Isso aqui implica que se a gente fizer uma integração de t de 1, t de 2, v de t, d de t, isso aqui é igual a x2 menos x de t de 1, tá? Aqui eu vou usar o fato de que o v de t é igual ao v de t de 1 mais um a 0 de t menos t de 1, tá? E aí a gente vai ter uma integração de t1 até t de 2, v de t de 1, d de t, mais 1 a 0, uma integração de t de 1 até t de 2, de t menos t de 1, d de t, igual a x2 menos x de t de 1, tá? Fazendo essa conta aqui com calma, a gente vai chegar à seguinte conclusão, de que o x de t de 2 é igual ao x de t de 1 mais o v de t de 1 de t de 2 menos o t de 1 mais 1 a 0 de 2 de t de 2 menos o t de 1 elevado ao quadrado, tá? Então, aqui nós obtivemos a equação horária da posição para o movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Ela é uma equação quadrática no tempo, tá? É importante de ressaltar isso daqui. Tá? Então, essa aqui é a equação horária da aceleração, a equação horária da velocidade e, por fim, a equação horária da posição. Perfeito? Então, era basicamente isso aqui que eu gostaria de abordar na aula de hoje. Agradeço a atenção de vocês. Quaisquer dúvidas, escrevam nos comentários, deem joinha e até uma próxima aula. Obrigado.